Fake news, algoritmos, informação instantânea, jornalismo independente. Os desafios do jornalismo na era da ultraconectividade discutidos aqui, na Sala de Imprensa. Olá, pessoal! Está começando mais um Sala de Imprensa. Para você que está ligando a TV agora, fica aqui com a gente nesse bate-papo apurado sobre o universo da comunicação. O meu convidado de hoje é um cara que definitivamente não passa despercebido onde quer que ele vá. Ele é dono de opiniões fortes e independentes. Isso já lhe rendeu alguns contratempos e até alguns cancelamentos. Mas, na sua própria definição, ele não pertence a nenhuma igrejinha. Ele é doutor e mestre em Ciências da Comunicação pela USP, é professor da Universidade Federal da Bahia, ensina na Faculdade de Comunicação e é orientador no programa multidisciplinar de pós-graduação em Cultura e Sociedade da UFBA. Em 1998, ele fundou o grupo de pesquisa Etnomídia, grupo de estudos em mídia e etnicidades da UFBA, que se dedica a pesquisar a representação de negros, indígenas e quilombolas na mídia. E é sobre esse tema que iremos conversar agora, né, como os negros e outras minorias são mostrados nos meios de comunicação de massa, com o professor Fernando Conceição. Muito obrigada por ter aceitado o nosso convite. Professor, seja bem-vindo aqui no nosso Sala de Imprensa. Eu agradeço o convite. Fernando, o Etnomídias ele surgiu em 98, né? Eu queria que você explicasse duas coisas. Primeiro, quais foram as mídias que vocês delimitaram para pesquisar? Foi só jornal impresso, foi TV, foi rádio? E segundo, eu queria que o senhor falasse qual era o panorama da representação dos negros naquela época ali, em 1998. Como é que estava o cenário? Eu era estudante, fazendo doutorado na USP, e estive em Salvador e fui contratado como professor substituto da Faculdade de Comunicação, na qual eu já era diplomado, tinha sido diplomado no final dos anos 80. E percebia que na Facom não existia um trabalho sistemático de análise da cobertura de grupos minorizados socialmente por sua condição, digamos assim, étnica ou racial. E eu sou da área de jornalismo impresso, sempre trabalhei em jornal impresso. Então, a primeira pesquisa do Etnomídia, quando foi criado em 1998, foi analisar como os jornais à tarde e o jornal Correio da Bahia, principalmente as editorias chamadas de segurança ou de violência, retratavam a imagem do negro, né, nesses assuntos policiais, assuntos envolvendo a polícia. Então, nós recebemos o apoio, na época, da CAPES, e foi ali que surgiu o grupo. Ou seja, até aquele momento, no Brasil, não existia nenhum grupo acadêmico dedicado a esse campo de estudos. Então, a nossa iniciativa foi pioneira, porque nós juntamos estudantes, né, bolsistas e professores da UFBA que quisessem discutir esse assunto. Então, nosso primeiro projeto foi analisar durante um ano como é que o negro era retratado nas páginas policiais, na página de cobertura de fatos violentos, nesses dois jornais, não, 3 jornais, foi Correio, A Tarde e Tribuna da Bahia. E você já tinha uma ideia do que você iria encontrar? Como era esse cenário? Não, eu, desde que eu fiz o mestrado, antes até, né, eu atuei nas redações de jornais aqui em Salvador, né, Correio, Tribuna, Jornal à Tarde, né, e eu sou um leitor de jornal e não posso esconder, eu sou negro. E há muito tempo eu tenho consciência da condição do negro. Sim. Eu nasci numa favela, no Calabar, me criei no Calabar. Então, desde ali eu convivi com isso. Eu escrevi um livro com 21 anos de idade, chamado Cala a Boca, Calabar, que inicia exatamente, as primeiras páginas do livro falando de uma ação policial dentro da comunidade do Calabar, né? Que na época era descrita como uma comunidade de marginais. E eu não sou marginal, como a maioria dos moradores das favelas não é marginal. Mas era assim que a mídia nos retratava na época, né? E, então, eu tinha a impressão de que essa pesquisa encontraria exatamente esse tipo de retrato, né? Você, quando inicia uma pesquisa, você tem algumas hipóteses. Quer dizer, então, essas hipóteses você afirma, né, isso no seu projeto de pesquisa. E depois de concluída, essa pesquisa está no site do Etnomídia, essa pesquisa é encontrável, né,
via internet. Eu coordenava a pesquisa, tinha 3 alunas, Margarida Fontes, que à época ela estava no Brasil, mas ela é natural de Cabo Verde, já regressou a Cabo Verde, hoje também é uma grande jornalista lá na TV de Cabo Verde, Flávia Azevedo, e tinha uma terceira estudante, Elga, se não me engano, que agora me foge o nome, que já tem tanto tempo, né? E aí nós nos reuníamos sempre, líamos textos relacionados a essa temática, mas o quadro foi aquele, né? Quer dizer, há uma visão geral que hoje, 30 anos depois, está mais amenizado, de que negro é bandido, negro é marginal, negro é sempre retratado de forma negativa. Quer dizer, isso era o senso comum. E o nosso grupo surgiu para discutir isso com os redatores de jornais, né? Os repórteres de jornais e também os estudantes de jornalismo que passam pela Faculdade de Comunicação, tentarem compreender a complexidade do racismo que a mídia, por vezes, reforça. Sim. Agora, é interessante que você falou que foi um grupo pioneiro em 1998. Quer dizer, apesar de já ter quase 30 anos, é muito mais, recente. Né? Mais de... Não, tem quase 30, ainda não tem, né? 30 ou 40, contas, não sei. Não somos matemáticos, é isso. Mas, assim, é muito recente. Em 1998 foi outro dia. Então, assim, até ali, você não ter uma discussão sobre essa estigmatização do negro nas mídias impressas, eu acho que é grave. Na época, né? Na época. Existiam, assim, trabalhos individuais. O professor Muniz Sodré, que é baiano, mas dava aula, né, na Escola de Comunicação na Universidade Federal do Rio de Janeiro, né, ele tinha já trabalhos sobre essa temática, mas eram trabalhos assim, ele não tinha um grupo de pesquisa formal. Outros professores também, na época eu era aluno na USP, né, nesse período aí que eu criei o grupo aqui, e lá eu entrei na ECA, Escola de Comunicações e Artes. Existia uma professora, 2 professoras que trabalhavam essa temática, e só por isso até o meu projeto foi aceito, né? Então, havia, sim, essas iniciativas individuais de alguns acadêmicos preocupados com isso, né? Na USP tinham alguns, o João Batista Borges Pereira, que era professor lá na FEFELESH, né, em Sociologia, que tem trabalhos sobre o negro na rádio em São Paulo. A minha orientadora Solange tinha um trabalho sobre o negro na televisão em São Paulo. Então, você tinha esses trabalhos esporádicos. Quando eu vim ser professor, ainda que substituto, porque na época eu era estudante, tinha um contrato aqui de 1 ano, né, resolvi tomar essa iniciativa e criar o grupo. Fiquei só 1 ano, saí, fui para Nova York, porque eu já estava no doutorado, com a pesquisa de doutorado de análise do jornal The New York Times e Folha de São Paulo, nessa mesma temática. Então, o grupo ficou em stand-by, né? E quando eu retornei a morar em Salvador, isso foi em 2001, que eu concluí o meu doutorado, voltei a morar em Salvador, fiz concurso e me tornei professor em 2002, da UFBA, e aí eu reativei o grupo, que continua funcionando. Então, você botou esse grupo, porque você tinha as hipóteses, né, que você acabou de falar aqui, e confirmou, né, essas hipóteses. E hoje mudou muito esse cenário? Tem se alterado. Eu devo publicar um livro que foi contemplado, né, no edital da EDUFBA, a editora da Universidade Federal da Bahia, e FAPESB, que é a Fundação de Apoio à Pesquisa, e esse livro deve sair agora em março. Eu faço exatamente uma análise do que foi alterado desde os anos 90 até hoje, né? Eu retomo alguns capítulos da minha dissertação de mestrado, que é sobre a cobertura do jornal à tarde, né, na época, né, e outros textos mais novos. E neste livro eu abro tentando mostrar o estado da arte, né, como é que a situação está neste momento, né, no Brasil. De fato, se alterou. Você tem hoje jornais e televisão até com editorias de diversidades, sim, né? Sim. Recentemente, no primeiro semestre deste ano, o Departamento Comercial da Globo fez um grande evento
com empresários e o mercado publicitário, em que afirma a Globo que até 2030 eles querem que 50% do seu pessoal contratado seja negro. Sim, que bom. Né? Então você vê que o Jornal Folha tem uma editoria de diversidades. Você vê aqui mesmo em Salvador, os veículos como o Correio, né, têm discutido isso. E o que eu digo é de que não é que os donos desses veículos, de repente, tomaram consciência de que há um problema racial. Em verdade, no meu ponto de vista, é uma questão de mercado. Sim. Quer dizer, então, não é que a Globo, de repente, vamos ter uma telenovela e colocar protagonistas negros. Recentemente, a Globo fez isso, né? Uma telenovela com bastante negro. Eles têm contratado, e é uma política de mercado. Tanto que eles anunciaram isso para o mercado publicitário. Quer dizer, isso vem, sob o meu ponto de vista, vem ao encontro daquilo que nos Estados Unidos chama, aquela sigla, né? ESG. Sim, quer dizer, empresas com responsabilidade social, meio ambiente, etc. Então, você vê que é uma estratégia mercadológica, digamos assim. É o capitalismo tentando se renovar. Isso tem esse aspecto bom, mas os problemas relacionados ao racismo, eles subsistem. Quer dizer, são os negros, hoje, que são maioria dos assassinados, os envolvidos com a criminalidade. As instituições no Brasil continuam muito resistentes à presença de mulheres e homens negros. Então, esse quadro não se alterou muito. Agora, mercadologicamente, é evidente que hoje há mais negros na televisão. Você até antecipou a pergunta que eu ia fazer, que eu ia perguntar justamente isso, que assim, enquanto no impresso, né, nas páginas policiais e nos sites policiais, que hoje, né, tem site, o negro está estigmatizado ainda como bandido, criminoso, apesar de ter melhorado, né, como você falou, na TV isso já está completamente diferente. Você tem, no jornalismo, você tem muitas jornalistas negras, âncoras negros que não tinha antes, né, telenovela, filme e tudo. Mas o senhor não acha que começar por essa parte do entretenimento, apesar da gente saber que tem razões mercadológicas, tá, mas já é alguma coisa ou você acha que pode não avançar muito? Não, claro que já é alguma coisa. É como eu disse, neste livro que eu devo publicar, chamado Jornalismo em Branco e Preto, lançar agora em março de 2026, no primeiro capítulo o que eu discuto é isso, né, de que, de fato, há um avanço, houve conquistas. O fato de você estar representado na publicidade, coisas que, quando eu comecei a estudar isso, você não via negros em outdoor, negros em publicidade, você não via negros, tinha negros sim, na TV, mas dentro daquele princípio que o Muniz Sodré diz, né, de que para não ser acusada de racista, uma empresa como a Globo, na época, né, contratava um jornalista negro, ou uma jornalista, como a Glória Maria, ou Heraldo Pereira, mas esse jornalista tinha um efeito vacina. Ou seja, alguém que acusasse a Globo de ser racista, ela dizia, não, eu tenho na bancada aqui o Heraldo Pereira, eu tenho no Fantástico a Glória Maria. É como as instituições fazem. A Universidade Federal da Bahia, que é uma universidade conservadora e racista, também utiliza desse argumento. A Faculdade de Comunicação da UFBA, na qual você estudou, né, só existe um professor negro até hoje, que sou eu. É mesmo? Claro, tem gente de pele não branca. Né? Eu conheço alguns professores lá que nos Estados Unidos seriam descritos como negros. Precisa saber se eles, esses professores, meus colegas, se consideram negros. Eu já ouvi em reunião do departamento professores de epiderme com melanina rejeitar ser considerado negro. Entende? Então, há poucos negros. A UFBA contrata poucos negros na área de comunicação, por exemplo. Né? Então, é uma faculdade. Eu fui aluno nessa faculdade, né? Havia poucos negros na minha sala de aula. Me tornei professor, né? E a brancura permanece. Né? A brancura, estou dizendo, acadêmica permanece. Claro que com as políticas de cotas, hoje há um ingresso maior
de pessoas, de estudantes da periferia, estudantes negros, etc, etc. Mas o comando, quer dizer, a mentalidade da faculdade, ela continua eurocêntrica, ela continua branca. Então, mas se você acusar a Facom de ser racista, quem manda na Facom vai dizer não. Tem aqui Fernando Conceição, pô. Ele até tem um grupo que estuda isso. Deu para entender? Entendi. Então, isso é um efeito vacina. Quer dizer, você não pode acusar, porque tem um avis rara ali, que aí pronto, estamos satisfeitos. Então, a UFBA não é racista porque tem um negro. Agora, quando vai ter um reitor negro na Universidade Federal da Bahia, que está completando 80 anos agora, na estrutura de poder, quando vai ter? Entendeu? E eu estou falando de uma instituição pública. No caso das empresas de comunicação, né, que são instituições privadas, né, quer dizer, são comerciais, né, o gestor, o acionista, ele não quer saber disso, ele quer ver resultados. Né? Então, se o mercado se alterou, se constatou que há agora uma classe média negra com poder de consumo, né, então nós temos que diversificar o nosso quadro de jornalista, o nosso quadro de telenovela. As próprias empresas anunciantes começam a cobrar, né, que as emissoras contratem mais negros. Então, mas o fato concreto é que a situação dos de baixo, a situação estrutural para os negros no Brasil, eu sou um pessimista ou um realista. Na minha opinião, não se altera. Haja vista as estatísticas, Sim, né? De mortalidade, de loucuras, né? de inadimplência, de situação de mercado. Então, ou seja, apesar da escravidão no Brasil ter deixado de existir em 1888, o quadro geral da negrada continua sendo o esgoto social no Brasil, diferente dos Estados Unidos. Agora, tem uma questão aí que eu queria trazer. A política de cotas nas universidades para os estudantes, né? Oficialmente ela começou em 2012, mas antes ela já vinha acontecendo, né? Se eu não me engano, em 2003 ela começou a ser implantada aos poucos, cada universidade foi colocando. Então, assim, se você considerar de 2003 para cá, já tem 22 anos. A política de cotas. 2012 para cá, não. Que foi a oficialização. Não, né? foi a oficialização pelo governo federal. Pelo governo federal. Mas as políticas de cotas tiveram início por iniciativa de duas universidades estaduais, em 2002. Né? A Universidade do Estado da Bahia, UNEB, quando a reitora era Ivete Sacramento, foi ela que aprovou no conselho da UNEB a implantação de cotas, ou seja, o protagonismo de você ter uma mulher negra como gestora da universidade, uma pessoa que tem consciência racial como é Ivete Sacramento, fez com que ela propusesse, né, e o conselho da UNEB aprovou em 2002, mesmo período em que a UERJ, no Rio de Janeiro, também implantou cotas, em 2002. No caso da UERJ, foi uma votação na Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro, que aprovou a política de cotas. Depois dessas duas pioneiras, o UERJ e o UNEB, aqui na Bahia, começaram outras iniciativas individuais durante todo o ano 2000, de 2002 até a década de 2000. Então, quando o governo federal, em 2012, né, a Câmara dos Deputados aprovou uma lei instituindo cotas nas universidades federais, em 2012, já existiam mais de 70 universidades no Brasil, cada uma com a sua política de cotas. Eu me lembro que a UFBA foi logo depois da UNEB, que eu fiz vestibular em 2005. A UFBA foi em 2005. Eu fiz em 2005, já tinha a política de cotas. E então, um grande debate até ter. Não foi assim. Não foi fácil. Não foi fácil. Porque cada unidade, a UFBA tinha 36 faculdades, escolas e tal, cada unidade teve que discutir internamente e votar, até chegar no conselho universitário, entendeu? Eu lembro que lá na Facom não havia consenso. Havia professores que achavam que a qualidade da Facom iria ser rebaixada, como se isso rebaixasse
o nível das universidades. Então, houve debates acalorados lá. Sim. Havia professores, assim, catedráticos, na verdade a gente chama professores titulares, né? Que resistiram bastante, né? Dentro da Facom. Eu nem sabia disso. Mas, sim, sim. Houve um grande debate final lá no auditório, entre duas pessoas. Um professor titular, que era contra, com os argumentos, ele tinha argumentos, e eu que sempre fui a favor. Então eu disse a ele na época que ele tinha um direito de espernear. É o que a gente chama de jus esperneandi. Mas essa política ela era irreversível, porque a sociedade brasileira, isso eu estou falando em 2005, né, já havia pesquisas mostrando que a sociedade brasileira achava que deveria existir políticas de reparação. Então, o direito de espernear qualquer um pode ter. Até hoje há pessoas, há setores que são contra a política de cotas. E tem o direito de ser contra, né? Mas você pode ser contra o sol nascer amanhã, mas o sol vai nascer. Independente de você ser a favor ou contra. Isso. Então, assim, você já tem 20, 22 anos, sei lá, de alunos negros ingressando por meio das cotas e por fora também, né? Na universidade, na Faculdade de Comunicação. Você acha que isso já fez alguma diferença no discurso dos jornalistas, no discurso da mídia, pelo menos na mídia baiana? Porque, assim, antes você não tinha. A Faculdade de Comunicação sempre foi considerada uma faculdade de elite, né? Você fazia jornalismo. Jornalismo era uma profissão de elite. Eu acho que ainda é um pouco. Mas eu acho que a política de cotas quebrou um pouco isso, né? Você percebe alguma diferença no discurso da mídia a partir da formação desses alunos que entraram pelas cotas na universidade? Você acha que já deu frutos isso? Olha, muito pouco. O meu grupo, a gente fica monitorando isso, né? Fica acompanhando isso. Sim. Quer dizer, é isso. Eu sou leitor de jornal, eu sou um ávido consumidor também de jornalismo na TV, eu escuto jornalismo no rádio, né? Então eu fico, de certa forma, atento a isto. A mim me parece que a maior mudança que tem influenciado, né, a alteração do comportamento das grandes empresas de mídia tradicionais foi a internet. Sim. Ou seja, as plataformas de internet, né, como o Instagram, Facebook, YouTube, isto sim influenciaram bastante. Porque a partir do momento da popularização dessas plataformas, né, os negros passaram a ser autocomunicadores, criar canais, né, nessas plataformas e se expressar. Ou seja, não tenho acesso à grande mídia, mas agora eu posso criar meu próprio canal, né, e expor a minha voz. Quer dizer, esta foi a principal influência na alteração do comportamento da grande mídia. Quer dizer, você tem hoje influencers, né, negros, né, em todo o mundo, mas você vê nos Estados Unidos, aqui no Brasil, que nada devem, tem muito mais audiência, muitas vezes, do que um programa de TV ou de rádio, né? E isso faz com que os grandes meios fiquem atentos e até comecem a contratar esses influencers, né, para atuarem nas suas emissoras. Então, não há como você lutar contra essas tecnologias, né, as novas mídias, e isso certamente teve impacto, e tem impacto, digamos assim, na política editorial desses grandes meios. Sim. Você falou uma coisa interessante, que eu conheci há alguns anos, né, um grupo de jovens do Nordeste de Amaralina que tinha um veículo próprio, que era Nordeste Eu Sou, você deve conhecer. E a gente fez uma entrevista com eles disseram que eles montaram esse site, né, para falar de notícias que acontecem ali no Nordeste, divulgar o bairro de forma positiva. Porque a mídia só retratava o Nordeste de uma forma negativa, estigmatizada. É o lugar do crime, é o lugar do tráfico. E semana passada, eu vi um dos jovens desse grupo na TV Bahia sendo correspondente do Rio de Janeiro, falando lá da chacina que teve na semana passada. Ou seja, ele começou no Nordeste Eu Sou fazendo um trabalho de formiguinha, de remar contra a maré, de estigmatização ali do bairro, e ele estava na TV Bahia. Não sei se contratado ou se foi uma ação pontual ali para ele trazer notícias do Rio, mas ele estava lá.
Exatamente. Então, na verdade, a visão estereotipada por parte dos grandes veículos permanece, né? Porque Sim. tem proprietários, tem acionistas ali. E esses proprietários e acionistas, evidentemente, não são negros. No Brasil, você não tem negros capitalizados a ponto de montar suas próprias redes de jornais tradicionais, né? Sim, Jornais sim, e sim. TV. Nos Estados Unidos, e o meu projeto de doutorado foi exatamente comparar Brasil e Estados Unidos, né? Nos Estados Unidos você tem uma classe média alta, desde o século XIX, entende? Você tem lá uma mulher que, por volta de 1850, uma mulher negra, que já tinha ações na Bolsa de Valores, né, de Nova York, faturando, sei lá, na época, $1 milhão, né? Sim. Com produtos de beleza, de estética para negros. Você tem jornais negros nos Estados Unidos, negros que eu digo assim, jornais feitos pelo investimento de pessoas negras, né? Desde 1861, por ali. Olha que a escravidão lá acabou em 1865. Então você já tinha um mercado de Sim. imprensa negra, né? Para negros que sabiam ler. Ler, eu estou dizendo em inglês. Apesar de que lá os negros sempre foram minoria, não passam de 12% do conjunto da população. Aqui não, o Brasil tem um percentual de negros, né, relevante. Sim. Desde o período da escravidão. Houve momentos que tivemos mais de 50% da população brasileira formada por escravos, né, trazidos da África. Né. Você hoje, em 2025, 2006, você tem em torno de 50% também de população preta e parda no Brasil, por cento não brancos. Os brancos são minorias no Brasil, mas você nunca teve uma imprensa negra forte, como nos Estados Unidos. Por quê? Há vários fatores. Primeiro, me parece essa questão de descapitalização. Fazer jornalismo custa caro. Fazer TV é caro. E você precisa ter capital, você precisa ter dinheiro. No Brasil nunca houve negros capitalizados, né? E, digamos assim, vamos agora montar um canal de TV próprio. Ou então vamos criar um jornal para competir no mercado de jornalismo do estado da Bahia ou de São Paulo, etc. Né? Houve iniciativas de criar jornais negros desde o século XIX, aqui também no Brasil, mas são iniciativas assim que não duram 2 anos, 3 anos. É difícil sobreviver nesse mercado. Porque o jornalismo requer investimento. Né? Custa caro fazer jornal. Jornal, TV, rádio, custa caro. Então, como você é descapitalizado, o negro vai ficar sempre na condição de contratado, de empregado. Ainda que o negro que sai, você me fez a pergunta, da Facom, com uma formação crítica, digamos assim, racial, mas ele está na dependência de ser contratado por uma empresa. Né? Então, ele não pode expressar o seu modo de ver as coisas, porque ele é um empregado. Ele vai ser demitido. Tem que se adequar à linha editorial ali. A linha editorial. Quer dizer, você vê que quando o negro aparece nos meios de comunicação, eles estão sempre na dependência de um contrato. Então, se Maju Coutinho hoje é a protagonista, a apresentadora do Fantástico, né? Ela é até o momento em que a direção de jornalismo queira. Tanto assim que, às vezes, você vê protagonistas, gente, negros já crescendo, porque eles estão sempre na dependência do palco que é dado pelo dono da empresa. E quando ele é demitido, o cara desaparece. Houve um caso há uns 2 anos de um desses lá de São Paulo, num programa na parte da manhã. Sim, era o que fazia com Patrícia Poeta, Manuel. Sumiu mesmo. Claro, quando você perde a ribalta mesmo. dos grandes veículos, né, você perde influência, você perde projeção. E os negros, eles não têm o seu próprio veículo, nunca tiveram. E um dos fatores é a falta de capital. A maioria negra não tem capital para investir nisso.
que custa caro. É. Vamos dar um rápido intervalo para beber uma água rapidinho e daqui a pouco a gente volta conversando mais com o Fernando Conceição sobre o grupo Etnomídias, um grupo de pesquisa que ele tem na Universidade Federal da Bahia para pesquisar a representação dos negros e também de outras minorias étnicas na mídia. Já já a gente volta. Voltamos! Sala de imprensa de hoje recebe Fernando Conceição, doutor e mestre pela USP em comunicação e também professor da Faculdade de Comunicação daqui da Bahia, da UFBA. Ele tem um grupo de pesquisa chamado Etnomídias, que estuda a representação do negro e de outras minorias étnicas, pode ser cigano, indígena, quilombola, nas mídias. Fernando, a gente encerrou outro bloco, você estava falando sobre a questão do elitismo das universidades, das universidades federais, né? Do elitismo no sentido do racismo, aliás. Elitismo que falou fui eu. Do racismo, né? Você tem uma casta de professores brancos que estão no poder e também embaixo também, né? Dando aula nas universidades. Eu queria que o senhor refletisse um pouco sobre essa questão na faculdade de comunicação. Por que eu quero trazer isso? Porque, assim, na faculdade de comunicação, você está ali formando os formadores de opinião, né? Aqueles que vão difundir discursos. Então, você tem, de um lado, estudantes negros que estão ingressando na faculdade pelas cotas e também, né, fora do sistema de cotas, mas hoje você tem um número maior de estudantes negros ali dentro, e você tem os professores que estão formando esses estudantes. Você acha que a formação da Faculdade de Comunicação no Brasil e na Bahia também, que é onde você trabalha, ainda é elitizada, ainda é racista, ainda que com esses estudantes embaixo falando com voz, protestando e contestando alguns discursos? Sim, eu acho, como professor, eu vejo isso. Antes, uma observação que você fez, a apresentação, falou do Etnomídia, que estuda a representação de negros, ciganos, indígenas e tal. Você falou minorias étnicas. No caso dos negros, eles não são minoria. É minoria social, né? Minoria social. Quer dizer, os negros são maioria. Maioria em números, Em números, sim, demograficamente falando. Sim. Não, eu sinto, como professor, eu fui aluno, conforme eu disse, e sou professor. Eu vi uma alteração, hoje tem uma maior presença negra, sim, né, na Faculdade de Comunicação, onde eu dou aula, a maior diversidade. Mas é curioso como essa maioria continua muito intimidada. É mesmo. O próprio ambiente da Facom sim, é intimidador. Primeiro que os professores, a esmagadora maioria dos professores, né, ainda não compreendem que há um problema racial no Brasil, quiçá um problema racial dentro da própria Facom. O que eu estou querendo dizer aqui é o seguinte: se as cotas beneficiaram o ingresso na Facom e em outras faculdades, medicina, por exemplo, o ingresso de estudantes mais diversos, o ambiente é intimidador, e é raro você ver estudantes negros da periferia com isso que você chamou de voz ativa dentro da faculdade, nos corredores. Raro. A gente questionava bastante na minha época. É raro, sim. Tinha muito embate, aluno-professor. Mas é raro. É raro você ver. É sim, porque você fica intimidado. O cara vem lá do Alto de Cotos, ser aluno naquela ambiência, né? Sim. Então, ele fica intimidado. Você só tem um professor negro. Você tem professores extremamente conservadores. Ninguém vai se declarar racista, porque racismo é crime. Assim como ninguém se declara antidemocrático dentro da universidade. Mas o fato de você não se declarar não quer dizer que você não seja intimamente racista. Sim. Né? Quer dizer, o método de ensino, né? O método de cobranças, etc. Ainda há pouca compreensão, mesmo porque a grande maioria dos professores da Facom não tem essa formação, né, em discussão sobre relações raciais no Brasil. Por eles são brancos. Sim. Eles é gente que entra na faculdade vindo de um determinado estrato social, de uma determinada classe social. Então, como é que vai compreender profundamente isto? Pode dizer que compreende, pode dizer que o Brasil é racista e tal, mas não sente na pele. Nunca passou por uma favela. Eu, como professor de jornalismo, eu sou jornalista,
de formação e sou professor de jornalismo. Eu falo para os meus alunos, eu tenho uma grande crítica a fazer na própria faculdade e na própria formação, porque na faculdade de jornalismo o que menos tem são jornalistas, professores que se tornam jornalistas. Sim. Você tem muito teórico, não é verdade? É. Você tem gente com a capacidade de fazer uma análise da imprensa, né, utilizando autores críticos, principalmente se foram autores franceses, né, autores... Enfim, não é verdade? É mesmo. Então você tem muito isso, tanto assim que, essa semana eu estava dizendo, né, é raro você ver estudantes saindo da FACOM, que é a faculdade de comunicação mais importante do Brasil, né, assumindo posições nos veículos de comunicação, seja local, seja nacional. Quer dizer, qual foi o último estudante da FACOM que assumiu a bancada no Jornal Nacional? Ou em qualquer emissora? Você teve a Rosângela Jatobá, que é citada como um exemplo de alguém que saiu da FACOM e foi trabalhar na Globo. Sim. Mas isso é raro. É raro mesmo. Né? A própria TV local, a TV Bahia, por exemplo, que é a retransmissora da Globo. É raro você ver um repórter que tenha saído da Faculdade de Comunicação da UFBA. E esses repórteres da UFBA estão indo para onde? Não. Para academia? Não, você poderia me dizer, para onde estão indo os caras, jornalistas que são formados pela FACOM? Você está aqui, não é verdade? Na Rádio Câmara. É verdade? Você tem um ou outro. Você tem hoje na TV Bahia aquela menina que trabalhou também aqui na TV Câmara. Tarsila. Tem Tarsila. Né? Mas se você for ver o grosso que a empresa contrata, não é gente da FACOM. Isso deveria levar-nos a uma reflexão. Levar, assim, a nós, professores da FACOM. Sim, mas você quer dizer o quê? Realmente nós... Eu estou querendo dizer que há um descompasso entre a formação, né, e a prática. Porque isso, na minha visão, decorre da própria formação dos professores da FACOM, cuja maioria jamais passou por uma redação. Não sabe nem como é que faz jornal. Entendi. Eu entendi que você estava fazendo... Porque pode ser isso também. Muitos estudantes saem sem nenhum... e voltam para a própria FACOM para continuar nos mestrados, doutorados e ficar ali mesmo. Fazendo pesquisa, não sei o que. Eu conheço vários que fizeram esse caminho de pesquisa. Mas, de fato, no mercado mesmo são poucos. São poucos. No mercado local. Imagine no mercado nacional. Imagine você ter alguém saindo da FACOM e assumindo... Uma função no The New York Times, ou na The Economist, ou, sei lá, num veículo agora, na BBC. Tem poucos. Eu queria citar Tarsila, que é um grande nome, e André Uzeda, você lembra que está no Intercept agora, em São Paulo. Não, mas é isso, é o efeito vacina. Você tem a FACOM forma por ano, a FACOM deve formar por ano em torno de 30 profissionais por ano. Joga no mercado. Vai para onde, se não tem mercado? O mercado de comunicação no Brasil, na Bahia, especialmente, em Salvador, né, ele regrediu, ele diminuiu. Quando eu fui aluno da FACOM, nos anos 80, aqui tinha, o quê? Diários, tinham 5 veículos, diários, jornal impresso, diários, né, com sede em Salvador. Você tinha a Tarde, você tinha a Tribuna, você tinha Jornal da Bahia, você tinha o Correio, você tinha o Diário de Notícias. Eram jornais impressos diários. Portanto, eu já saía da FACOM, antes de sair eu já estava empregado. Fora isso, você tinha sucursais de todos os grandes veículos nacionais, sedes do Globo, o Estado de São Paulo, Folha de São Paulo, Jornal do Brasil, 0 Hora. Você tinha redações. Nessas redações, essas empresas contratavam repórteres, fotógrafos, toda a equipe, né? Você tinha isso. A Editora Abril tinha a redação aqui da revista Veja, a Manchete, que era uma revista. Então, você tinha mercado nos anos 80 aqui, né? Isso regrediu, diminuiu. O que era a Tarde nos anos 90 até os anos 90 e o que é o Jornal à Tarde hoje? É uma mera sombra. Tribuna da Bahia virou o quê? Virou um pastiche, né? Então, você só tem mesmo aqui contratando, de fato, o Correio. Que nem é tão grande como antes. Mas é uma empresa, a Rede Bahia, né, que tem outros negócios. Né? O negócio da Rede Bahia não é exatamente jornalismo, nem é o Correio da Bahia.
O negócio dele é outro, da Rede Bahia. É um grupo que tem um projeto político definido, né, de poder, né, e tem essa aí. Fora isso, você tem o quê? Nos anos 80, você ia em Feira de Santana, tinha jornal local. Vitória da Conquista. Você não precisava só ler jornal aqui em Salvador. Você tinha empresas de jornalismo, jornal impresso, né, em todas essas localidades. Né? Hoje o mercado se alterou completamente. Então você joga no mercado só a Facom, 30 profissionais. Mas ocorre o seguinte, até o final de 1990, na Bahia, só existia uma faculdade de comunicação, que era a Facom, da UFBA. A partir dos anos 2000, a última vez que eu olhei, tinham 30 cursos de jornalismo, de comunicação, na Bahia. Tem muito, né? Além de universidades públicas, como a UNEB, a UESB, né, a universidade lá também lá de Itabuna e Ilhéus. Você tem cursos, seja de jornalismo, seja de radiojornalismo, seja de relações públicas, mas você inflou o mercado de cursos de comunicação na Bahia. Então, se a Facom joga 30 profissionais, né, essas outras faculdades estão jogando também. Né? Você tem várias faculdades privadas aqui em Salvador que tem curso de jornalismo. Né? Então, joga no mercado. Esse pessoal vai fazer o quê? Então, eu costumo brincar de que a Faculdade de Comunicação da UFA poderia fechar as portas e ficar assim 10 anos. Sem formar ninguém. Sem formar ninguém. Mas aí é o seguinte, que professor vai dizer isso se o nosso ganha-pão é ali? Então, a função nossa é vender ilusão para os estudantes. Dizer, olha, você vai receber uma promoção, você vai ser jornalista e tal, a gente vende ilusão. Ninguém vai dizer que a sociedade baiana, há uma desnecessidade da sociedade baiana que paga o nosso salário, há uma desnecessidade para a Facom. Qual é a utilidade da Facom, da Faculdade de Comunicação? Claro que o diretor da Facom, que é jornalista, com quem às vezes eu tenho uma discussão, o novo diretor, o Washington, ele vai contra essa minha visão, né? Ele vai dizer, não, mas... Sim, mas, meu amigo, a gente está formando para quê essas pessoas? E, às vezes é mais lucrativo plantar cebola, plantar batata. Né? Eu digo isso aos meus alunos. O cara vem lá da periferia todo feliz que entrou na Facom. Eu digo, cara, por que você não investiu num curso técnico? Você ganha mais dinheiro do que... É porque a gente está num contexto ruim também. Mas eu entendo o seu ponto, porque eu sei que quando eu fiz relações públicas, que é uma profissão que até hoje ninguém sabe o que é, tinha um professor da gente que alertava sempre para isso. Se você não sair daqui formados, ninguém vai saber o que vocês são. Então, vocês têm que aprender que vocês não vão entrar, porque tinha esse mito de, vamos ser RPs na Petrobras, na Coca-Cola. Não! Botem o pé de vocês no chão. E os outros professores iam de encontro a ele, né? Absurdo, você está falando isso, isso aqui. Mas era verdade. O mercado mudou. Esses estudantes vão ser assessores de imprensa. Hoje o grande empregador... Hoje o grande empregador é o Estado. De quem sai da Facom, de quem sai dos cursos de comunicação? É o Estado. O Estado nos seus 3 ou 4 níveis. Né? Então, por exemplo, a Prefeitura tem um grande setor de comunicação, a Câmara de Vereadores, em qualquer cidade, né, de Salvador, da Bahia, tem o seu setor de comunicação. Aí você passa para o nível do Estado também, né, a Assembleia Legislativa, o Governo do Estado, né, tem lá o seu setor de comunicação e... federal, em nível federal também, né? Então, o maior empregador hoje de quem sai dessas faculdades é o Estado. Mas aí, a minha questão é, essas pessoas fazem jornalismo? Porque, para mim, eu sou da velha escola do jornalismo, né? O jornalismo é crítico. Sim, sim. O jornalismo, tipo assim, me lembro que Milor Fernandes dizia assim, ai governo, sou contra. Ou seja, o papel do jornalismo é ser contra o governo, seja qual for o governo, não é uma questão de partido, não. Sim. A gente tem que vigiar, daí é a nossa função maior, né? Sim, o jornalismo, né? É ser vigilante do que está acontecendo. Então você vê, os estudantes fazem jornalismo, querem ser cineastas, né? Querem ser, como é que chama? Vídeo, não sei o quê. Né? São raros os que saem, e eu tenho alguns raros que saem
se projetam nacionalmente. São Sim, raríssimos. são raros. Então, você acha que o jornalismo hoje não é mais um instrumento... Você não acredita no poder do jornalismo? Não, acredito. De combate ao racismo? Não, acredito, mas hoje mudou a plataforma. É isso que eu estou lhe dizendo. Isso tem sido feito mais nas novas plataformas, das novas mídias. Né? Você tem produtos críticos, né? Não na mainstream, não na mídia tradicional. Então você tem gente atuando nesse mercado, gente até que nem tem tanta formação, não precisa passar pela faculdade de jornalismo, né, para ter projeção nessa área. Sim, Então, os chamados influencers. Tem os prós e os contras disso, né? Daí você vê que a desnecessidade de você ter uma faculdade de comunicação como a nossa, né? Mas eu dizer isso, eu tá dando um tiro no pé. Que é seu emprego. É o meu emprego. Né? Na verdade, a maioria de nós lá está fingindo, né, que defende esse altruísmo do jornalismo, mas a gente está defendendo o nosso salário. Estou dizendo os professores. Aqui já começou a parte polêmica que eu falei. Do porque a maioria não sabe fazer nada. A maioria dos meus colegas... Professor, pesquisa é muita sim, coisa. Pesquisa, mas essa pesquisa tem resultado na alteração da realidade baiana, por exemplo? Ou continua a mesma coisa? A Bahia é o estado que mais mata gente, e gente negra, e jovens negros. Então, qual é a nossa contribuição? Que tipo de cobertura se faz sobre esses eu acho fatos? que a partir do momento que você trabalha com pesquisa sobre isso, você produz dados e você tem uma forma concreta de cobrar do Estado. Agora, se essa cobrança está sendo feita de uma forma eficiente... Sim, mas não faz, porque a universidade, a faculdade, toda ela, a mentalidade hegemônica é de aliança com um projeto de poder que manda na Bahia. Sim. Todo mundo é de esquerda. Sim. Todo mundo é petista. E quem governa a Bahia há 30 anos, vai fazer agora, né, é esse projeto. Então, se a mentalidade do professor, e a maioria dos professores da universidade, a mentalidade é de esquerda, né, é evidente que não vai fazer uma crítica fundamentada... A política de segurança, por exemplo. Entende? Sim. Então, nós estamos num mato sem cachorro. Agora eu estou triste com essa entrevista, eu não tinha pensado nisso. Não fique triste, não. Veja bem, o que eu estou dizendo aqui é um ponto de vista. Mas é eu posso importante, estar completamente equivocado. Mas faz muito sentido. Os meus colegas lá dirão isso. Fernando, você está completamente equivocado. Mas é o meu ponto de vista com base em alguns dados que eu tenho, entendeu? E na sua vivência também, né? De jornalista, de homem negro. Exatamente. Eu adoro jornalismo, eu amo jornalismo. Eu digo aos alunos, é minha paixão, né? Sim. Então, eu digo, não espere muito da faculdade. Vá buscar por conta própria. Sim. Porque a maioria dos professores aqui não entende nada. Entende muito de teoria. Sim. Mas o professor não sabe pegar numa câmera. Se você perguntar ao pessoal aqui, se o pessoal aqui que está aqui no estúdio fez Facom, só você fez, né? Não sei. Facom. A maioria não precisou, não precisa. É o que eu digo, cara, vai ser eletricista de carro que você vai ganhar mais dinheiro. Porque o cara lá, o menino lá no Pela Porco, onde eu levo o meu carro para ele consertar a parte elétrica, né? Pô, eu chego lá, ele tá... O que tem gente na espera, e cada serviço ele vai cobrar ali 300, ele que dá o preço. Então, no fim do mês, ele tem mais dinheiro do que se ele fizesse. Não, com certeza, porque a gente vive um momento de precarização terrível. Eu tenho colegas aí que têm 3 empregos para ganhar R$ 1.500 em cada emprego. Então, você imagine o que é você trabalhar em 3 lugares para ganhar, no final, menos de 5 mil e sustentar um filho. É difícil. É complicado, né? Bem difícil. É o que eu estou dizendo. Uma casa, né? Sustentar uma casa e um filho. Eu fiz jornalismo na década de 80, tinha mercado. O mercado se estreitou. Então, o aluno vai ter que se virar. É difícil. Muita gente desiste depois do primeiro semestre, depois que passa pela minha disciplina, né? Um rapaz que entrou no semestre passado, outro dia ele me mandou, professor, mudei para psicologia. Tá ruim igual. Eu disse, tudo bem. Tá ruim igual, mas não. Mas como tem muita gente enlouquecendo... não, pode ser que é um mercado promissor, né? Esse estresse todo, então, é um mercado. Agora, me tira uma dúvida. Essa questão, a gente já entrou nessa questão das polêmicas, né? Do seu discurso, que é meio... desperta algumas emoções assim... Disruptivo. Disruptivo. Essa é uma expressão que o pessoal usa. Discurso disruptivo. O senhor sempre foi
militante, entre aspas, sempre lutou para combater o racismo, mas o senhor tem algumas opiniões que acabam causando ali uma discussão no meio do próprio movimento, né? E aí eu vi uma entrevista sua, você falando que existe uma manipulação de pautas identitárias, né? O que você considera manipulação de pautas identitárias? E o senhor acha que isso corrobora para reforçar o racismo? Não, sim. Sim. Porque nós vivemos um momento no mundo, né, em que o mercado permeia, as relações de mercado permeiam todas as outras relações. Então, a causa do combate ao racismo, como outras causas, LGBTQI, causa feminista, parece que tudo se tornou questão de mercado. Quer dizer, a minha posição é crítica em relação a isso, né? O que eu vejo é que tem gente que fatura com isso, com essas causas, entende? E essa é a minha crítica. Mas essa crítica não é de agora. Eu, como jornalista, trabalhando no Jornal à Tarde, escrevendo para a Tarde, eu já publicava artigos, né? Tem um artigo chamado Negritude como Sabonete. Né? Exatamente você pegar uma causa nobre, a representação negra, a liderança negra, né? E transformar isso num negócio. Virou um ganha-pão para muita gente, né? A minha maior crítica aos blocos afro, por exemplo, né, ao movimento cultural negro é exatamente esta. Né? Você não muda a realidade. Lê aí. Sim. Está inserido no Curuzu. Fez agora, eu acho, 51 anos. A realidade de quem vive no Curuzu foi alterada. Ele é o mais belo dos belos. Mas o pau está comendo lá na Baixada, no Curuzu. Se eu altera. Conversar com eles, eles dizem que... Eu fiz entrevista, inclusive, eles disseram que sim. Claro que eles vão dizer o contrário. Da estética foi trabalhada ali. Se você conversar com os professores da faculdade, eles vão dizer também. Claro, se é um ganha-pão, ele vai dizer o contrário. Mas assim, a gente está perdido. Verdade. Eu digo, os alunos chegam assim, que eu sou do aluno pós-graduação, né? Porque sou LGBT e tal, o Brasil é o país que mais mata homossexuais e bababã, capacete de... Eu digo, bicho, eu ouço isso há 40 anos. Eu ouço há 40 anos que os negros são a principal vítima da violência na Bahia. Há 40 anos. E pessoas fazem esse discurso, fazem seus projetos, vendem seus projetos para tentar combater, né, o feminicídio, a morte, como é que eles chamam? O LGBT. A transfobia. E vem dinheiro. Meu último projeto de pós-doc, que eu fiz na Colômbia, em Nova York, em 2022 agora, era tentar estudar isso. Para onde foi o volume de recursos que ingressou para apoiar esses grupos que combatem o feminicídio, que combatem a LGBTfobia, que combatem o racismo? Para onde foi? Porque veio muito dinheiro. Ford Foundation, Open Society, são geralmente aquilo que a gente chama de cooperação internacional. Agora, deixa eu te perguntar, você não acha que você está colocando nas costas desses grupos um peso, uma responsabilidade que, na verdade, não é deles, que assim, eles estão ali para cobrar eu acho que é o Estado que tem que colocar políticas ali para combater o racismo. Então, esses grupos, o principal foco desse grupo seria chegar ao poder do Estado. Eles deveriam disputar eleições, ganhar as eleições e se tornar... Também. Então, pronto. Ou montar grupos para exigir. Esses grupos são legais desfilando no carnaval, botando gente para rebolar a bunda, ou então ficar falando da alteridade identitária, porque os africanos, não sei o quê. Sim, mas mudou em quê? Dinheiro entrou. E continua vindo. Talvez Donald Trump vá pôr uma rolha para diminuir o volume de recursos que ingressam para apoiar essas causas. O meu problema é o seguinte: por que a situação permanece? Se desde a redemocratização do Brasil, todas essas instituições que eu estou lhe dizendo, que não querem alterar o racismo, instituições baseadas nos Estados Unidos, na Europa, que a gente chama de cooperação internacional. Eu citei aqui algumas.
Oxfam, repito, Ford Foundation, Rockefeller Foundation e várias outras que mandam dinheiro para apoiar o Guelé 10, para apoiar o Ileaê. O Ileaê recebe recurso e todo dia vejo o vovô se queixando que não tem dinheiro, meu Deus do céu. Que o bloco está à míngua. Sim, para onde está indo o dinheiro? Você poderia suspeitar, né? Esse dinheiro está irrigando algum indivíduo, mas a comunidade continua à míngua. Eu lutei por uma comunidade, o Calabar, durante muito tempo. Meu primeiro livro chama-se Cala a Boca, Calabar, eu falei aqui. Sim. Eu era jovem, eu era adolescente, no fim da ditadura, certo? Nós criamos uma escola comunitária que foi pioneira, Escola Aberta do Calabar. Nós tínhamos uma rádio comunitária, a Rádio A Voz do Calabar. Nós tínhamos um jornal impresso, o Calabari. Né? Nós criamos um projeto para geração de renda e emprego, né? Lá dentro da favela do Calabar. Então, o Calabar estava ameaçado de ser expulso dali da área, porque a política da reforma urbana limpou as favelas dessa área ali, Centenário, Nobre, né? Barra e tal. Limpou. Então, nós nos organizamos para resistir, porque pensávamos que tínhamos o direito de continuar morando ali. Sim. Ganhamos a causa, essa causa. Nós nunca tivemos um bloco de carnaval. O grupo que organizou a luta Sim. de resistência lá. Quer dizer, nós sempre suspeitamos de alegorias, entende? A gente queria era mudar, alterar a situação do bairro, Sim. urbanizar o bairro, porque o Calabar era uma favela miserável. Ficava abaixo do Campo Santo, quando chovia, os esqueletos vinham boiar na rua. Vixe. Esgoto, a céu aberto e tal. Quer dizer, nós transformamos, pelo menos no aspecto sanitário, mudamos a vida das pessoas lá. A Associação de Moradores do Calabar. Entende? Então, aquilo foi uma luta importante. Né? Cumprir a minha função e sair. O que eu estou querendo dizer é o seguinte, eu não quis transformar a causa em um negócio. Sim. Entendeu? Eu fui estudar. Sim. Eu fui concluir meu curso de jornalismo, fui fazer mestrado, me tornei professor, né? Mas não quis transformar aquilo em causa. Sim. A minha principal crítica a setores do movimento negro é que eles transformaram isso em um negócio. Sim. Né? Agora, infelizmente, para a gente concluir, né, que a gente já está com o tempo bem apertado, como a gente, como comunicador, no caso, os jornalistas, né, os formadores de jornalistas, professores, tal, como se pode combater esse esvaziamento? Porque esse é esvaziamento da pauta antirracista, né? Como a gente pode combater isso? Existe uma fórmula? Tem uma... Não deve ter uma receita. A minha posição é essa, eu sou crítico. Sim. Né? Claro que você paga um preço por isso. Sim. Eu não sei se você sabe, eu sou o biógrafo Sim. autorizado de Milton Santos, o geógrafo Milton Santos, que ele dizia que a função do intelectual é provocar incômodo. Então eu estou aqui para provocar incômodo seguindo a lição de Milton Santos. Quer dizer, não sou ligado a nenhum partido político, não sou ligado a nenhuma igrejinha, repito, a nenhum grupo. Né? É claro que eu quero o melhor para a maioria da sociedade. Né? Me preocupa muito os meus filhos, principalmente, que é outra questão que pouco se discute, né? A base familiar, entendeu? Então eu procuro ser uma pessoa que durma em paz, para consciência e paz. Né? Há um risco do isolamento, ou seja, eu não tenho, digamos assim, minhas amizades não são extensas, né? Sim. Mas o próprio Milton Santos dizia, o intelectual não deve estar em busca de aplausos, ele tem que aprender a ser só, ele tem que viver com a sua solidão, entende? Então é isso que ocorre. A minha posição crítica faz com que eu seja isolado pelo próprio movimento, vamos dizer assim, né? Sim. Movimento negro e tal, esse pessoal. E no nível acadêmico também, né? A minha posição crítica faz com que a academia não me veja com bons olhos. Já tentaram me tirar de lá, né? Eu já respondi processos. Foi mesmo? E não um, já respondi vários processos administrativos na universidade, devido à minha posição crítica.
Mas, enfim, o fato de existir no Brasil, depois da Constituição de 88, você ingressa no serviço público por concurso público, Aí e, já te dá uma portanto, segurança. os donos da UFBA, eles podem tentar, mas eles têm mais dificuldade, sabe? Sim, sim. Se fosse numa instituição privada, eu tendo essa posição crítica, claro. Já estava fora. Há muito tempo. Ah, foi. Demitido. Vamos encerrar, eu queria só mostrar o livro que você trouxe aqui, Mídia e Etnicidades, dá para pegar aqui, para essa câmera aqui. Esse livro, ele traz um resumo da sua pesquisa, né? De doutorado. De doutorado. E eu estou dando de presente ao programa. Ah, muito obrigada. E com certeza eu vou ler e vou utilizar para a gente fazer outros programas sobre esse tema aqui. Mídia e Etnicidades. Quem tiver interesse pode conseguir aonde esse livro? Não, esse livro está fora da... Tá fora já? Como é que chama? De catálogo. Sim, Talvez nessas estante virtual. Estante virtual, Mercado Livre, pode ser que ache, né? Mas, enfim, obrigada pelo presente, obrigada pela sua presença, Fernando. Muito bom recebê-la aqui hoje. Espero que a gente volte a conversar. Porque a minha sensação é de que a gente não chegou nem na metade do assunto que eu tinha programado aqui. Fica à vontade. É muito assunto, né? E você que está aí nos acompanhando, você pode rever essa entrevista, se você pegou do meio, ou se você gostou tanto que quer ver de novo, tá no YouTube. Acesse o QR Code que aparece aqui na sua tela, no nosso canal da TV Câmara Salvador. Toda quinta-feira, às 13 horas, a gente tem um encontro marcado aqui no Sala de Imprensa. E na sexta-feira, também às 13 horas, a gente está na Rádio Câmara, 105,3 FM. Obrigada pela sua audiência. Continue na nossa programação e até o próximo Sala de Imprensa.